A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, estamos começando o nosso clamor do meio-dia, a oração do meio-dia. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Que maravilha, meus queridos irmãos! Nós estamos satisfeitos com o cuidado que o Senhor tem nos dado durante nossa vida. E é momento de agradecer a Deus, de prestar nossa gratidão a Deus. Ele se alegra, sabia, irmãos, que Ele se alegra de quem é grato com Ele. Ele se entristece de quem é murmurador. Os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Então, meus queridos irmãos, ouvintes, meus internautas de todas as minhas redes sociais, não murmura, não reclama. Se tu estás nessa esfera que é aqui o planeta Terra, é porque Deus tem um plano para a sua vida, planos de bênção, planos de paz. Deus quer o melhor para mim e para você. Tudo isso que está acontecendo na Terra, meus queridos irmãos, é porque o mundo não quer Jesus, é porque o mundo não quer deixar sua vida no controle de Deus. Mas não tem coisa melhor de que servir ao Senhor Jesus. Servir ao Senhor Jesus com alegria. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? Aqui quem estava falando é a missionária Eli Maria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil, para os que estão chegando agora. Eu peço com muito carinho para os meus queridos irmãos se inscreverem no meu canal, acionar o sininho, comentar nos vídeos e compartilhar, porque isso nos ajuda. Eu tenho projetos, sabe, para que ajudar outras pessoas também na obra missionária. E eu preciso do carinho dos irmãos, para que os irmãos me ajudem no meu canal. Mas enfim, vamos estar agradecidos a Deus por todos os benefícios. Nós vamos orar o Salmo 91 para depois fazermos a nossa reflexão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, e nele eu confiarei. Porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás medo do terror de noite, nem da seta que voa ao meio-dia, nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão à tua direita, ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, tu és o meu refúgio, no Altíssimo fizesse a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece nenhuma pedra alguma. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao leãozinho e à serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome.
ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dele o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Coisa boa é servir ao Senhor, meus queridos internautas. Nós oramos o Salmo 91 e nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Mas antes eu quero ler o Salmo 31, 22. Alarmado disse: fui excluído da tua presença, contudo ouviste as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. Então, nós devemos clamar ao Senhor por socorro. Só Ele que nos ouve, só Ele que nos acude, só Ele que nos coloca diante das nossas dificuldades e nos ajuda em todas as nossas ocasiões. Nós vamos fazer uma pequena reflexão na primeira pesca maravilhosa no lago de Genesare. Após uma noite sem sucesso, meus queridos irmãos, os pescadores encheram suas redes com abundância de peixes, porque obedeceram à ordem de Jesus. Este prodígio, além de revelar o poder de Cristo para dar provisão, também simboliza a chamada de discípulos para se tornarem pescadores de homens. Nós encontramos em Lucas 5, vamos abrir a nossa Bíblia, 5 a partir do 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir as palavras de Deus, estava ele junto ao lago de Genesare e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado, lavaram as redes, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe, romperam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixou tudo e seguiu a Jesus. Veja que coisa maravilhosa este milagre da pesca maravilhosa. Aqui o Senhor deu uma ordem
Pedro, que voltasse depois de um sermão, de um ensinamento que Jesus estava fazendo ali, na beira do lago, né, Genezaré, ele ordenou ao pescador Pedro: volta de novo e lança a tua rede. Ora, Pedro era um pescador de grande experiência, porque ele já estava no mar há muitos anos, desde criança, porque ali era a cultura de passar de pai para filho. Mas Pedro disse: Senhor, a gente já passou a noite toda e não pegamos nenhum peixe, mas mediante a tua palavra vamos lançar sim a rede. E Pedro lançou a rede, e grande foi a surpresa daquele pescador experiente, quando a rede estava quase se rasgando, e ele chamou os companheiros, e ali encheram 2 barcos que quase afundaram. E Pedro ali se prostrou diante do autor da vida e disse: mestre, eu não sou digno, porque ele viu que era um grande milagre que estava acontecendo. Em toda a vida de Pedro, Pedro não tinha feito uma pescaria daquele porte, nunca, jamais, em tempo algum. Mas o Senhor Jesus, ele disse que Pedro não se admirasse, mas que estava chamando ele para ser pescadores agora de alma. E hoje, meus queridos internautas, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, meus manos, minhas manas, eu venho diante de vocês dizer: lance sua rede. Lance sua rede, porque foi ordem de Jesus. Não pescou, nada está dando certo na sua vida, tudo está dando para trás, mas hoje eu profetizo na sua vida: tenha fé e lance sua rede, porque vai vir pesca maravilhosa. Lance sua rede na sua família, como assim, missionária? Você não vai abrir mais a sua boca para estar falando coisas negativas, mas vai abrir a sua boca dentro do seu lar e dizer que o seu lar é uma bênção, dizer que sua família é uma bênção, dizer que sua família está liberta e salva, que seu casamento está restaurado, que seu filho está liberto, sua filha, sua nora, seu genro. Profetizar cura, profetizar libertação. Lance sua rede na sua família, no seu casamento, na sua vida. Lance sua rede em meio às diversidades. Não duvide, não murmure. Só Pedro disse que passou a noite toda, mas mediante a palavra de Deus dele, ele ia lançar a rede. Então lance a rede da fé. Não lance a rede da dúvida, mas lance a rede da fé, da convicção, da certeza, da ousadia. Lance a rede, abra a palavra de Deus e lance a rede da vitória, meus queridos irmãos. Minhas irmãs, minhas manas, meus manos, lance a rede, porque grandes vitórias virá. Saia da letargia, da dúvida, da incerteza, do desânimo, porque nesta oração do meio-dia, Deus quer fazer grandes coisas na minha e na sua vida.
Assim, esta é a palavra de hoje. Não duvide, mas creia na palavra do Eterno, porque Ele vai fazer sim grandes coisas na tua vida. Somente creia, porque a outra parte, o Senhor Deus, em nome de Jesus, vai fazer. É tempo de orar, vamos orar pelo caderno da oração, vamos orar pelo caderno das visitas, vamos orar pelos pedidos de oração. Deixe o seu pedido de oração aí, escrito, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida por esses dias. Tão somente creia. Querido e amado Pai, Pai querido, Abba Pai, muito querido, porque o Senhor nos deu esse direito de entrarmos diante de Ti com ousadia, Te chamando Papai. Ó Senhor, eu Te agradeço, Pai, pelo dia de hoje, Senhor, pela manhã que tivemos, Pai, de grandes livramentos, de grandes vitórias. Querido Deus, toma a nossa vida nas Tuas mãos, a vida da nossa família. Perdoa os nossos pecados pelo poder que há no sangue de Jesus. Oh, Papai, eu sei que o Senhor olha para nós, que o Senhor não é o homem que se esquece de nós, mas o Senhor nunca, jamais, em tempo algum, nos esqueceu. Que o Senhor não é como o homem que é ingrato, mas o Senhor sempre lembra de nós. Pai, nós, mediante a Tua palavra, vamos lançar a nossa rede da fé e vamos profetizar nesta manhã libertação, salvação na nossa família. Vamos profetizar cura divina. Eu profetizo em nome de Jesus restauração dos lares, libertação dos esposos, das esposas, libertação dos filhos, das filhas, de toda a parentela. Profetizo, Senhor, meu Deus, Pai, que o Senhor está curando neste dia, nesta tarde. Eu profetizo cadeias, Senhor, arrebentadas, libertas. Eu profetizo que todo mal que Satanás preparou contra a nossa vida, contra a vida da nossa família, está sendo destruído neste dia. Eu profetizo, Senhor, ânimo espiritual para a nossa vida, ânimo para Te buscar na oração, no jejum, na leitura da palavra, na santificação, na pregação do Evangelho. Eu profetizo, Senhor, que somos ganhadores de alma. Eu profetizo, Senhor, que vai sair muitos missionários e missionárias chamados para a grande pesca de homens. Eu profetizo sobre todos os ministérios, Pai, em nome de Jesus. Coloco diante de Ti o caderno das visitas dos idosos. Eu profetizo, Pai, bênção sem medida na vida dos idosos. Eu profetizo, Pai querido, na vida, Senhor, dos idosos, cura divina, restauração. Ó Senhor, eu profetizo libertação de todo o anseio da alma, ansiedade. Eu profetizo libertação de toda a depressão, de toda a dúvida. Eu profetizo em nome de Jesus. Pai, eu Te apresento o caderno das orações,
aqui tem pedidos de cura, aqui tem pedidos, Senhor, de libertação, de portas abertas, de coisas, milagres extraordinários que só o Senhor pode fazer. Chegou em nome de Jesus, Senhor. Opera maravilha na vida de todos que estão escritos no caderno da oração. Vai libertando, vai salvando, vai sarando, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre o Brasil libertação, genuína salvação. Eu profetizo em Brasília, nos 3 poderes, libertação, salvação, a operação do teu grande milagre para libertar todos que estão emaranhados, Senhor, pela corrupção. Eu profetizo libertação na igreja brasileira. Eu profetizo que a igreja brasileira vai se levantar na força do teu poder. Eu profetizo graça sobre graça nas famílias brasileiras, Senhor. Eu profetizo nesta tarde, Senhor, libertação dos cárceres, Senhor, do mundo das drogas. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, uma onda de salvação genuína, uma onda de avivamento com arrependimento. Eu profetizo, Senhor, na minha vida, mente sã, corpo sã. Eu profetizo na vida da minha família, Senhor, todos os teus planos, todos os teus projetos sendo encaminhados para a bênção, Pai, do teu reino. Eu profetizo na vida da igreja perseguida em todo o mundo, Senhor, graça sobre graça, libertação dos seus algozes e força sobrenatural na vida dos teus servos que estão sofrendo perseguição. Eu profetizo, Senhor, cadeias sendo rompidas na janela 1040, Senhor. Eu profetizo libertação nos 5 continentes, Senhor. Eu profetizo libertação em mais de 8 bilhões de habitantes da terra. Eu profetizo, Senhor, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, a todos os pedidos de oração que as pessoas me fazem. Eu profetizo no dia de hoje, bênção sem medidas para todos os que estão ouvindo, os que vão ouvir. Ó Deus, opera o teu grande milagre na nossa vida. Ó Deus de amor, Deus de paz, Deus de toda bondade. Ó Senhor, querido Mestre, muito obrigado, Senhor, pelos feitos que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado pela minha salvação. Eu não canso de agradecer. Muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado pela minha família, pelas provisões. Muito obrigado pelos livramentos vistos e os não vistos. Muito obrigado, Senhor, por fazer parte do teu plano glorioso. Nós te pedimos tudo isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, que um dia vai raiar nas nuvens para vir buscar o seu povo. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, meus queridos internautas. No Salmo 119, 169, nos fala: chegue à tua presença o meu clamor, Senhor. Dai-me entendimento conforme a tua palavra.
guarde no seu coração todas as palavras que foi dita aqui e lance sua rede da fé, porque Deus, Ele tem prazer de ver você feliz. Ele se alegra de ver você confiando nele. Ele se alegra. Então, meu querido internauta, você que ainda não se aliançou com o Senhor Jesus, faça uma aliança com Ele. Entrega teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. E você que está afastado, que está desviado, entrega-te ao Senhor. Volta ao primeiro amor. Volta onde tu parasse, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Não esqueça, o Senhor, Ele está conosco, fazendo grandes coisas na minha e na sua vida. Assim, eu apresento a sua vida, a nossa vida ao Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor, com grandes bênçãos. Não se esqueça de ajudar essa simples missionária no seu canal, curtindo, compartilhando, acionando o sininho, comentando e se inscrevendo no canal. É de graça. Me ajude, porque certamente o Senhor irá nos abençoar. Que a graça do Senhor seja derramada na sua vida e a paz que excede todo entendimento venha ser um marco na sua vida e na vida da sua família. Fica na paz do Senhor. Amo vocês. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe toda a humanidade com a bênção da salvação, com a bênção da libertação, com a bênção da graça. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Louvado o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amém, amém e amém.